Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A farmacêutica Pfizer vai imunizar mais de 1.000 voluntários que tomaram placebo nos testes no Brasil de vacina contra a Covid-19. Placebo é um produto sem efeito. Os interessados devem entrar em contato com os centros onde tomaram as vacinas para mais esclarecimentos. A Pfizer anunciou que vai começar a vacinar ainda neste mês mais de 1.400 voluntários de São Paulo e Salvador que nos testes contra a Covid-19 receberam o placebo. Apesar da vacina não ter sido aprovada para uso no país pela Anvisa, o laboratório disse que o procedimento está de acordo com as tratativas definidas junto ao órgão. A vacina da Pfizer teve os resultados preliminares de fase 3 dos testes publicados em dezembro. Segundo os ensaios, o imunizante teve 95% de eficácia. A vacina foi aprovada para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde. A Pfizer também informou que seu imunizante conseguiu neutralizar a variante do coronavírus que foi detectada pela primeira vez no Reino Unido. Os voluntários do estudo, interessados em receber a vacina, devem entrar em contato com os centros para ter todos os esclarecimentos necessários. Os participantes vão ter acompanhamento no estudo. E a vacina da Johnson & Johnson é segura e produz resposta imune. Os resultados dos testes das fases 1 e 2 do estudo clínico mostram que mais de 90% dos participantes produziram anticorpos. Os resultados positivos publicados no The New England Journal of Medicine foram obtidos após a aplicação única do imunizante em voluntários com 2 dosagens diferentes. Essa característica é tida como diferencial da vacina, já que representaria uma imunização acelerada da população. Os pesquisadores analisaram os resultados da aplicação da vacina em 805 participantes. Uma dose única do imunizante induziu uma forte resposta humoral na maioria dos voluntários, com a presença de anticorpos neutralizantes em mais de 90% deles, independentemente da faixa etária ou da dose da vacina. Os anticorpos aumentaram e se estabilizaram ao longo de uma análise de 71 dias, o que sugere a durabilidade da resposta imune da vacina. Eventos adversos como fadiga, dor de cabeça e dor no local da aplicação foram notados, mas as pessoas tiveram rápida recuperação. Outro resultado relevante foi a resposta imunológica gerada pela vacina. A pesquisa mostra que 90% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes 30 dias após a aplicação. O número subiu para 100% quando os dados foram analisados 57 dias após o recebimento da dose, o que indica que uma menor parte do grupo demorou mais tempo para desenvolver a proteção. A vacina da Johnson & Johnson está nos planos do Brasil. O plano divulgado pelo Ministério da Saúde em dezembro mostra a inclusão de 38 milhões de doses do imunizante. Moradores de uma comunidade no Amazonas passaram por testes para Covid-19 e exames de rotina. A ação foi programada por autoridades locais e pela Organização Internacional para a Migração. Autoridades locais e a Organização Internacional para a Migração conduzem testes para Covid-19 e exames de rotina na comunidade de Bela Vista do Jaracuí. A localidade fica às margens do Rio Negro e próxima a Manaus, cidade que sofre com a segunda onda da pandemia. A gente está fazendo, junto com a CENSA, Secretaria Municipal de Saúde, uma ação de consulta médica, aferição de índices como glicemia, pressão alta e também a CENSA aplicando o teste de Covid. A ideia é uma ação ampla de saúde, com o objetivo de fortalecer a saúde da comunidade em geral, detectar possíveis casos de Covid de maneira precoce e rapidamente também fazer uma orientação e entrar com tratamento. É importante a gente fazer um teste dessa doença, né? Porque ninguém... às vezes a gente pega a doença, mas ninguém sabe se está doente. E eu vim logo fazer, que lá em casa eu moro 3, então eu e 2 filhos. Aí eu vim fazer isso.
A Organização Mundial da Saúde informou que a variante britânica da Covid-19 já está presente em cerca de 60 países e territórios. De acordo com a instituição, a cepa sul-africana também já se espalhou, ainda que de forma mais lenta, para mais de 20 países e territórios. A OMS afirma que segue a propagação das outras duas variantes que surgiram no Brasil, entre elas a P1, que apareceu no estado do Amazonas e também foi detectada no Japão em 4 pessoas procedentes do Brasil. A variante britânica, que foi informada à OMS em meados de dezembro passado, é considerada entre 50% e 70% mais contagiosa do que o SARS-CoV-2. Ela está presente nas 6 áreas geográficas da OMS, enquanto a sul-africana aparece em 4 delas. A organização não especificou quais. Embora mais contagiosas, essas variantes não são, a princípio, mais letais, segundo o estado atual das pesquisas. O problema é que, como as pessoas podem adoecer com mais facilidade, a pressão sobre os sistemas de saúde aumenta, o que já vem acontecendo em alguns países como o Reino Unido e Estados Unidos. Também se coloca a questão da eficácia das vacinas contra essas novas variantes. Mas até agora nada demonstra que os imunizantes são menos eficazes. Além disso, os laboratórios garantiram que podem fornecer rapidamente novas versões das vacinas se for necessário. Quando comparamos com outros países, percebemos que o Japão conseguiu controlar a pandemia de Covid-19. Foram 4.500 óbitos. Mas a crise de saúde escancarou as diferenças sociais e os pobres estão cada vez mais vulneráveis. Yoshiro segura com os olhos marejados um pacote de comida durante uma distribuição de alimentos em Tóquio. O objetivo é ajudar pessoas que lutam para sobreviver na 3ª maior economia do mundo, em meio à pandemia de coronavírus. No Japão, isso não é muito noticiado, mas muitas pessoas estão dormindo em estações de trem em caixas de papelão. Algumas estão morrendo de fome, muitas passam fome e é difícil. Eu vi a pessoa sem teto, mas agora muitos jovens estão nesta situação. Em comparação com muitos outros países, o Japão foi relativamente poupado da pandemia, com cerca de 4.500 mortes desde janeiro de 2020, e não impôs um confinamento. Mas, segundo as associações, a crise afeta particularmente os mais vulneráveis. O número de pessoas que vêm buscar ajuda é 2,5 vezes maior do que no ano passado. Tenho certeza que é resultado da pandemia de coronavírus. Hoje vi um homem que perdeu o emprego na organização de eventos depois que muitos foram demitidos por causa da Covid. Outro disse que trabalha em restaurante, mas provavelmente vai ser demitido em breve. Visto de fora, o Japão parece mais bem equipado para amortecer o impacto econômico da pandemia, com uma taxa de desemprego em torno de 3% e um sistema de seguridade social que funciona. Mas as estatísticas escondem a magnitude do subemprego e do trabalho em meio período. 40% dos trabalhadores têm empregos precários. Mais de 10 milhões de pessoas vivem no Japão com o equivalente a $19.000 por ano e 1 em cada 6 vive em pobreza relativa, com uma renda abaixo da metade do salário médio, de acordo com os números oficiais. 500 mil de pessoas perderam seus empregos nos últimos 6 meses. A Autoridade de Aviação Europeia anunciou que vai autorizar o retorno do Boeing 737 MAX aos céus na próxima semana. O modelo teve os voos interrompidos depois de 2 acidentes em um curto intervalo de tempo. A decisão foi possibilitada pelas modificações feitas no modelo em função de 2 tragédias envolvendo aeronaves do tipo em poucos meses.
Em novembro, a Agência de Aviação dos Estados Unidos, principal organismo de certificação de aeronaves americanas, assim como autoridades brasileiras, já deram sinal verde para o retorno do modelo. A autorização na Europa significa que a Boeing vai poder retomar as entregas de aeronaves ao continente e pode começar a recuperar as receitas em um momento de crise. Cerca de 450 aeronaves produzidas e com entrega pendente no momento da imobilização permanecem nos estacionamentos da empresa e deverão ser inspecionadas antes que os clientes as recebam. E veja ainda nesta edição, as principais hidrelétricas do Sistema Nacional passam pela maior seca dos últimos 90 anos. E ainda, arqueólogos encontram novos tesouros do Egito Antigo com mais de 3.000 anos. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! O Ministério das Minas e Energia apertou o botão de alerta da geração de energia elétrica no Brasil. As principais hidrelétricas do Sistema Nacional estão passando pela maior seca dos últimos 90 anos. A situação despertou no governo a necessidade de reformular o planejamento para diversificar a expansão das formas de geração de eletricidade. Uma delas é o acionamento das termoelétricas, que são as usinas movidas a gás. O sistema é mais rápido, mas também mais caro e acaba na conta de luz de todos os brasileiros. Para os próximos 10 anos, o governo aposta na construção de 8 novas usinas termoelétricas e também de fontes renováveis, como eólica e solar, em comparação ao crescimento previsto da geração hidrelétrica. A intenção é investir 70 bilhões de reais para ampliar a geração das usinas termoelétricas em quase 17 mil megawatts, das eólicas ou dos ventos em pouco mais de 16 mil e das usinas solares em mais de 5 mil. No caso das hidrelétricas, a capacidade deve ficar em 4.500 megawatts. O plano do governo acompanha o ritmo do mercado. No ano passado, a geração de energia solar dobrou no Brasil, com investimentos de 19 bilhões de reais. A cana-de-açúcar também desponta como grande fonte de energia. A mesma cana que produz o açúcar e o etanol transforma seu bagaço em fonte de energia. Durante a safra canavieira, as 360 usinas de cana do país se tornam autossuficientes em eletricidade. Dessas, 194 chegam a produzir excedentes que podem ser ofertadas para a rede nacional, o Sistema Integrado Nacional. No ano passado, a eletricidade de 12 milhões de residências foi gerada pelo bagaço da cana. A longo prazo, é mais uma alternativa para substituir o petróleo e o aquecimento do planeta. Na última quarta-feira, Joe Biden se tornou o presidente dos Estados Unidos. Mas o que se pode esperar do novo líder norte-americano? E como será a relação com o Brasil? Além das questões como o combate à Covid-19, tem ainda os acordos, como por exemplo do clima e as alianças mundiais. As atenções do novo presidente devem estar voltadas para as questões domésticas neste início de governo, principalmente o combate à Covid-19. Os Estados Unidos são o país que mais registram casos da doença em todo o mundo e já ultrapassaram a marca de 400 mil mortes. Além disso, Joe Biden também tentará amenizar a crise institucional causada pelas polêmicas que envolveram a eleição e o episódio da invasão do Capitólio. Problemas que esse brasileiro conhece de perto. Ele é administrador de empresas e mora há 7 anos em Orlando. Com certeza, a prioridade de Joe Biden nos primeiros meses será o combate à pandemia da Covid-19. Vamos lembrar que a condução dos assuntos relacionados à pandemia foi um dos principais fatores que levaram Donald Trump a perder a reeleição.
Então, os esforços em prol da saúde pública serão essenciais para o governo democrata começar bem. O novo governo já prevê um amplo programa de testagem e a contratação de mais de 100 mil profissionais para rastrear e cuidar dos casos de Covid-19. Com relação à política internacional, a tendência é que o novo presidente faça tudo diferente do que vinha sendo feito pelo seu antecessor, Donald Trump, a começar pela política imigratória. Trump combateu com rigor os estrangeiros ilegais que vivem nos Estados Unidos. Já Biden prometeu montar uma força-tarefa e regularizar a situação dessas pessoas, principalmente os mexicanos. Os Estados Unidos também devem fortalecer a participação nos órgãos internacionais, como, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Em seus 4 anos de mandato, Trump retirou o país de vários acordos e alianças mundiais. No que diz respeito à política externa, não se pode afirmar que haverá um total antagonismo de atuação, até porque nenhum país, com a troca do governo, abandona pautas de relações internacionais que são pautas de Estado. É muito indicado que os Estados Unidos deverão passar a estimular negociações multilaterais no âmbito das organizações internacionais, abandonando uma tradição do governo Trump de basear essas relações internacionais bilaterais, mas nós não veremos, num primeiro momento, uma mudança significativa de pautas, a não ser a inclusão de novos temas que haviam sido deixados de lado pelo governo Trump, como a questão ambiental, por exemplo. E o Brasil, como fica nessa história? O governo brasileiro foi o último do chamado G20 a reconhecer oficialmente a vitória de Biden nas eleições. E, além disso, a proximidade do presidente brasileiro Jair Bolsonaro com Donald Trump também pesa contra. Por isso, essa relação começa distante, mas o futuro dos dois países vai depender principalmente da questão ambiental. E por falar em questões ambientais, em especial como isso pode impactar a atuação do Brasil no que diz respeito às relações internacionais com os Estados Unidos, sim, é muito possível que essa temática volte a ter importância significativa em temas de interesse das relações internacionais, como é o caso, por exemplo, da criação de novos tratados, da ampliação das medidas de fiscalização, da introdução dessa temática ambiental como um aspecto a ser considerado no comércio internacional, mas tudo isso deve ocorrer de modo gradativo e sem uma quebra ou ruptura nas relações que o Brasil já vem tendo de longa data com os Estados Unidos. Mas também é consenso de que há tempo, espaço político e principalmente interesses comuns para que as duas nações se reaproximem. E agora, sob a nova presidência de Biden, é muito indicado, considerando toda a trajetória da história diplomática brasileira, a nossa diplomacia é uma diplomacia de carreira, muito pragmática, e é, sim, um sinal que se tem de que a diplomacia deve, sim, se alinhar aos poucos, de modo gradativo, a essa nova realidade nas relações internacionais, ao multilateralismo que os Estados Unidos devem encabeçar junto às organizações internacionais, como a ONU, a OMS, a OMC, e aos poucos conseguir adaptar a pauta de temas de interesse do Brasil e do interesse dos Estados Unidos no âmbito dessas organizações internacionais. É uma questão de tempo e de atuação profissional da diplomacia brasileira. Sem o apoio estatal ou de grandes estúdios de cinema, cineastas venezuelanos apostaram em um financiamento coletivo para alavancar sua participação na corrida desigual pelo Oscar. O longa, inscrito nas categorias documentário e filme internacional, ilustra a crise vivida no país, mostrando a realidade da vila de Congo Mirador. Concorrer ao Oscar. Essa é a obsessão dos diretores de Era Uma Vez na Venezuela, um documentário que ilustra a crise no país através de uma vila arruinada. Cientes das restrições orçamentárias, os cineastas optaram por uma vaquinha virtual para financiar a participação em uma disputa tão desigual. É David contra Goliat, sem dúvida alguma, porque é uma película... Sim, é um Davi contra Golias, sem dúvida. É um filme modesto, que não tem por trás um grande estúdio, como a maioria dos filmes que competem contra nós pela academia. E tem contra nós, de cara à academia. A película mostra a vida em Congo Mirador,
uma vila remota de habitações precárias construídas sob palafitas nas águas do Lago Maracaibo. Coproduzido com Brasil, Áustria e Reino Unido, o longa foi inscrito nas categorias de filme internacional e documentário do Oscar. Competir nessas categorias representa uma economia de $12.500, valor cobrado pela academia para que filmes fiquem disponíveis para que os membros do júri possam assistir e em seguida votar em seus favoritos. Uma campanha para o Oscar mediana pode custar $100 mil. Com esse valor, nós podemos fazer um documentário aqui na Venezuela. Competimos contra gigantes com campanhas milionárias. Campanhas de $1 milhão. A ideia é arrecadar cerca de $36 mil em menos de um mês. Até agora, pouco mais de um terço do valor foi alcançado. O documentário não está listado na imprensa especializada como favorito para conseguir uma indicação em qualquer das categorias. Mas os diretores não perdem a esperança e apostam no financiamento coletivo para seguir com o sonho. Arqueólogos encontraram novos tesouros do Egito Antigo. Os artefatos têm mais de 3.000 anos. Autoridades egípcias apresentaram novos tesouros arqueológicos descobertos na necrópole de Saqqara, entre eles cerca de 50 sarcófagos do Império Novo, com mais de 3.000 anos de antiguidade. As descobertas foram feitas perto da pirâmide do rei Teti, primeiro faraó da 6ª dinastia do Império Antigo, e realizadas por uma equipe liderada pelo famoso egiptólogo Zahi Hawass. Encontramos um templo para a pirâmide e descobrimos o nome da rainha Neith, que é a primeira vez que descobrimos o nome de uma rainha deste reino antigo. Os sarcófagos de madeira, que datam do Império Novo, que durou do século XVI a XI a.C., foram encontrados em poços funerários. Saqqara, lar de mais de uma dúzia de pirâmides, antigos mosteiros e cemitérios de animais, é uma vasta necrópole que pertenceu à antiga capital egípcia, Mênfis. O local é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente sábado para você. Tchau.